Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para refletir, meditar a sexta-feira da sexta semana do tempo comum. Escutemos o que continua a nos dizer São Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos a aprender hoje com Jesus? Devemos de recordar ontem o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus que anunciava a sua paixão. E Pedro que disse: Não te aconteça isso, Senhor. E Jesus lhe disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas, não gosta das coisas de Deus, e sim das que são dos homens. E hoje Jesus continua, agora chamou todos a si, e lhes fala sobre segui-lo, negar-se e tomar a cruz. Então, tenhamos presente algumas coisas aqui. Quem quiser me seguir, e ao final me siga. Dessa frase. Quem quiser. Devemos de ter presente que seguir a Jesus é uma escolha livre, é uma escolha de amor. Ninguém é obrigado a segui-lo. O Senhor, quando nos criou, como meditamos ainda semana passada com o livro do Gênesis, deu a liberdade como presente ao homem e respeita em tudo esta liberdade que concedeu. Se o homem quer se perder, se o homem não quer Deus, Deus respeita com muita tristeza em seu coração, mas respeita o homem. O homem que cava a sua própria destruição e a morte eterna. Mas chama a segui-lo. Chama o homem a uma vida verdadeira. A vida que não tem fim. A vida saudável, alegre, verdadeiramente feliz. E diz: se alguém quer me seguir. Nós queremos seguir a Jesus? Como temos respondido a esta primeira parte? Temos feito essa escolha livre em nossas vidas? Uma escolha de amor? Porque amo Jesus, quero realmente segui-lo, quero aprender cada vez mais dele como meu mestre, como meu salvador e viver a salvação? Ou não? Estamos parados, sentados em nós mesmos, em nossa vida pecadora. Próxima frase: renuncie a si mesmo. Então, Jesus pede para segui-lo a renúncia de si. A renúncia do eu,
do falso eu, do egoísmo. É um falso eu, por quê? Porque nós fomos criados e ainda vimos semana passada a imagem e semelhança de Deus, porém o pecado destruiu esta imagem e semelhança em nós. Nos tornamos egoístas, nos tornamos voltados ao pecado, a uma vida meramente material, nos esquecemos daquilo que verdadeiramente importa, que é a vida eterna, que são as coisas que não passam, que é o próprio Deus. Então, devemos de renunciar, vencer a nós mesmos. E nós temos feito isto em nossos dias, renunciado a nós mesmos. Devemos de compreender aqui a imagem do grão de trigo. O grão de trigo, se permanece um grão de trigo e não quer mudar a sua forma de ser, o que acontece? Ele pode ser jogado na terra, mas ele vai se apodrecer e não chegará a ser aquilo que ele é chamado a ser. O grão de trigo é chamado a formar uma planta, uma espiga, e se tornar ainda trigo, e depois pão, o bolo, é muito mais. Mas se nós pensarmos que um grão de trigo egoísta não quer mudar a sua forma de ser, ele não serve para nada. Ele é vazio. Ele vai morrer tal como ele nasceu. Um grão, sem produzir efeitos, sem ter sido aquilo que ele tinha toda a possibilidade de ser. Porque não renunciou a si mesmo. Foi egoísta. E nós? Como temos vivido a nossa vida, irmão e irmã? Temos sido egoístas, reservado a nossa vida para nós mesmos e não para a santidade, e não para a palavra, e não para a oração, e não para aquilo que Deus pede de cada um de nós. Temos vivido para ser somente humanos e não divinos. O homem se torna verdadeiramente humano quanto mais divino ele se torna, e não o contrário, como muitos diziam há tempos atrás. Quanto mais busco me tornar semelhante a Jesus, manso, humilde de coração, vivendo a santidade de Deus, a obediência sincera ao Pai, cumprindo os mandamentos, os ensinamentos, mais eu me torno verdadeiramente humano, mais eu me torno quem eu sou diante de Deus. Quanto mais me reservo, quanto mais quero viver as propostas mundanas, as falsas alegrias, menos sou eu. E o que temos escolhido, irmão e irmã? E encerra esta frase: tome a sua cruz e me siga. Jesus, que vai dizer logo em seguida Evangelho, que é boa nova, fala da cruz. Não existe outro caminho para chegar à glória, porque estamos justamente no trecho do Evangelho em que Jesus está predizendo a sua paixão, mas também a sua glória. E é necessário a renúncia de si mesmo. É necessário tomar a cruz a cada dia. E seguir a Jesus aonde? Até a morte. E não até a morte quando morreremos, eu fui fiel a Jesus até a minha morte. Não, mas até nós morrermos para nós mesmos. Até que a humanidade decaída, voltada ao pecado, voltada ao egoísmo, voltada às coisas materiais, morra para que viva cada vez mais a vida divina em mim, ao ponto que cheguemos como Paulo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nós temos vivido assim. Temos tomado a nossa cruz. E cruz não é somente sofrimento. Devemos de recordar que a cruz é toda a vida. E recordemos também que Jesus vai caminhar para onde com a cruz? Para Jerusalém. Vai atravessar Jerusalém e vai morrer para receber a vida eterna. Assim também nós, morrendo a cada dia para nós mesmos, recebemos a vida eterna que o Senhor nos concede. E temos feito isso. Esta frase é autêntica em nossas vidas. E continua Jesus falando que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem não for egoísta. Quem realmente
se aplicar a viver aquilo que o Senhor pede, a viver o que o Senhor ensina, esse vai receber a vida. Este vai salvar a vida e não vai perder. Se vivemos somente pensando nas coisas daqui e nos esquecemos dos bens eternos, nos esquecemos da vida sobrenatural, nós perderemos a verdadeira vida que importa. Mas, se nós vivemos o Evangelho e perdemos por causa de Jesus e do Evangelho esta vida mesquinha, egoísta, mundana, materialista, pecadora, nós verdadeiramente receberemos a vida, salvaremos a nossa vida. E vemos assim que Jesus não pede um entusiasmo passageiro, nem uma dedicação momentânea, senão a renúncia de nós mesmos, ao carregar cada um a sua cruz. Porque a meta que o Senhor quer é que todos sejamos bem-aventurados, santos. E a luz da vida eterna é como nós devemos de valorizar e amar a vida presente, que é transitória, relativa e meio para conseguir a vida definitiva no céu. Mas nós, quanto tempo pensamos na vida eterna? Quanto tempo recordamos o céu? Quanto tempo queremos viver esta vida aqui, pensando na vida que nos espera lá? Em um breve trecho de São Cesário de Ars, que escreve: temos que amar o mundo, mas temos que antepor o mundo ao seu Criador. O mundo é bonito, porém muito mais belo é aquele que fez o mundo. O mundo é suave e, e bom, porém muito mais suave é aquele que fez o mundo. Por isso, trabalhamos enquanto podemos para que esse amor ao mundo não nos deixe em agonia, para que não pretendamos amar mais a criatura do que o Criador. E nós temos amado mais o Criador que a criatura, que este mundo, que esta vida? Encerra falando sobre isso, Senhor, com efeito, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? O que adianta? Qual é o lucro? Outra tradução diz: por que aproveitará o homem se lucrar o mundo todo e vier a perder a sua alma? A sua alma? Adianta lucrar tudo que o mundo me oferece? Toda a materialidade, o pecado, os prazeres, as diversões, tudo que podemos colocar na balança que esse mundo oferece e que, olhando com um olhar meramente humano, nós achamos bom. Que adianta ter tudo isso e perder a alma? Vale a pena ganhar o inferno? Ou que dará o homem em troco da sua alma? O que nós podemos dar em troco da vida eterna? Nada. E assim continua o Senhor. Porque se nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar alguém de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado de seus anjos. Então, nós temos nos envergonhado de sermos cristãos, de vivermos a santidade, de praticar as boas obras. Aqui é um pecado que entra no primeiro mandamento, deixar de praticar boas obras por respeito humano. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O Evangelho pede, Jesus me pede, mas imagina os meus colegas de trabalho, a minha família, se me ver fazendo isso, o que vai dizer de mim? Nos envergonhamos de Jesus? De seus ensinamentos? Da santidade? Cuidado, o Senhor também se envergonhará de nós. Não façamos isso. E Jesus diz que alguns do que ali estão verão o reino de Deus chegar. Estarão presentes, mas talvez seja a semente da segunda vinda gloriosa de Cristo, aqueles que vão ver ele ressuscitado, mas ainda o que vai seguir no Evangelho. Os discípulos que vão subir com ele no Monte Tabor e vão ver Jesus transfigurado, então já vão ver a glória de Jesus. Então, assim, o Senhor, o que quis dizer é justamente isso.
que não haveriam de morrer sem ver ele vir na sua glória, sem ver a sua glória. E realmente, alguns de seus discípulos já o viram em vida. O Senhor nos questiona muito com este evangelho tão pequeno. E nós, que respostas temos a dar ao Senhor? Qual resposta temos dado ao Senhor no dia a dia? Temos olhado para a vida sobrenatural e buscado vivê-la? E amado mais a vida sobrenatural do que a vida humana? Mais as coisas que não passam do que as coisas que passam? E por causa disso, vivido a nossa vida de um modo diferente? Passemos ao Salmo 33, que diz no refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. O Senhor nos escolheu por herança, mas nós vivemos como seu povo fiel, como um povo que corresponde a este amor e que vive para a vida eterna, esquecendo-se das coisas transitórias para viver as coisas que importam. Passemos agora à primeira leitura. Seguimos meditando e estudando também o livro do Gênesis brevemente. Fomos para o capítulo 11. Já temos a descendência dos filhos de Noé. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Sinaar, e ali se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa, e disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Vemos mais uma vez o crescer do pecado sobre a humanidade. A mesma humanidade que fora purificada pelas águas do dilúvio, agora os descendentes de Noé também começam a pecar. Por quê? Qual é o pecado aqui? Eles eram unidos, vieram de Oriente, porém se afastaram das terras que o Senhor Deus lhes propusera para fazer o quê? Cheio de orgulho e soberba, a humanidade queria o quê? Ser famosa e ter garantida sua segurança por si mesma, chegando até o céu. Não confia mais em Deus. Confia mais em si. Por seu orgulho, a humanidade quer ser reconhecida pelos seus projetos, planos, obras, tecnologias. Parece que isso não mudou, não é verdade? Ainda hoje encontramos isso em toda a humanidade, que, carregada de soberba e orgulho, quer ser ainda maior do que o Criador. Porque hoje temos isso e aquilo, e tecnologias, e não sei quantas coisas descobertas. E assim o homem continua querendo ser uma divindade e dominar o mundo como Deus. Ao mesmo tempo, o texto quer explicar por que existem tantas línguas, considerando este fato como um sinal da divisão e incompreensão entre os homens e os povos. Se apoia no significado popular da palavra Babel, que vem do hebraico balbala, confusão, porque em realidade Babel significa porta de Deus. São procedimentos literários para demonstrar o que a humanidade, por sua soberba e seu pecado, causou a desunião. E é o que segue no texto. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos, apenas o começo de seus pecados. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem, de pecarem ainda mais, poderíamos dizer. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. Então, se aqui é a porta de Deus, aqui Deus confunde os homens, bagunça as suas línguas. Já não conseguem mais comunicar-se entre todos por causa da sua soberba, do seu orgulho, por causa do seu pecado, não porque Deus é mau, mas porque o homem se encheu de orgulho e queria ser divino.
Queria ser Deus e ocupar o lugar de Deus. Cuidado. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Então aprendemos e compreendemos hoje. O orgulho, a soberba, o pecado do homem trouxe a confusão entre os homens, a divisão, as brigas, as incompreensões. E Babel se opõe à cidade santa, Jerusalém, tida como a cidade onde todos falarão a mesma língua e se unirão na mesma fé e no mesmo amor, e que podemos contemplar em Pentecostes, onde todos compreendem uma só língua falada. Então, em Pentecostes se uniu de novo todo o povo, agora por causa da ação da obra de Deus para a salvação do mundo, através da obra do Espírito Santo. E nós? Temos vivido para Babel ou para Jerusalém Celeste? Temos falado a linguagem de Deus, a linguagem da fé, da santidade e do amor, ou a linguagem do orgulho dos homens, da soberba, do pecado? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais sermos amorosos com seu Filho Jesus e compreender tudo aquilo que ele nos propõe, negando a nós mesmos, renunciando à nossa vida meramente humana para buscarmos cada vez mais as coisas divinas, as coisas sobrenaturais, e compreendendo cada vez mais os desígnios de Deus, possamos amá-lo, segui-lo no caminho que nos propõe, para encontrarmos nele a vida eterna um dia nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.